Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo Maurício. O link desta apresentação está disponível aqui no bit.ly/eduae23. O vídeo você pode acessar no link abaixo. Esta apresentação faz parte de uma construção de parceria entre a professora Marlene Colletti do AE e o professor Eduardo Maurício, de Matemática. Foi ela quem me indicou para participar das adequações curriculares, um projeto organizado pelo AE da Rede Municipal de Vinhedo. Essa apresentação é o resultado de eventos que ocorreram especificamente na Escola Municipal Doutora Nilza Maria Carbonari Ferragutti. Vou trabalhar com duas linhas do tempo. Na primeira linha do tempo, tudo começa em 2018. Existia um projeto na rede municipal chamado Espaço do Saber. Eu havia sido convidado para ser o orientador dos professores de matemática. E nesse ano desenvolvi diversos projetos. Um deles foi um encontro presencial entre os professores e as professoras do AE e da matemática. A ideia era identificar problemas incomuns e pensar em soluções coletivas. No final do ano de 2018, o projeto do Espaço do Saber é finalizado e em 2019 surge um novo projeto da rede municipal, a CEFORMI. Eu havia sido convidado para participar desse projeto. No primeiro bimestre de 2019, todo o pessoal da CEFORMI foi redirecionado para as unidades escolares. Havia ausência de professores contratados. Fui para a escola Nilza Ferragutti. Chegando lá, trabalhei com uma turma do 7º ano que continha 2 estudantes que apresentavam o diagnóstico de transtorno do espectro autista, o TEA. Esses 2 estudantes se chamam Lucas e Tomás. Foi aí que eu pensei em colocar em prática aquilo que havíamos discutido na reunião de 2018, sobre a identificação dos problemas desses 2 estudantes e as possíveis soluções em coletivo. Então, na primeira semana eu trabalhei uma revisão de geometria de 6º ano com toda a turma, incluindo os 2 estudantes. E na segunda semana, ao trabalhar com o conceito de multiplicação, eu percebi que a turma toda estava em defasagem. Então eu iniciei um processo de trabalho semanal envolvendo o conceito de multiplicação. Ao me aproximar deles, eu percebi que um deles apresentava uma matemática bem interessante, algo que me remeteu a um conceito chamado matemática pictórica. É a ideia proveniente dos povos antigos, onde figuras representavam números. Por exemplo, 3 bolinhas representa o número 3, 5 bolinhas representa o número 5. Então, a partir daí, eu consegui desenvolver a multiplicação com os 2 estudantes. E os 2 começaram a mostrar autonomia para resolver as multiplicações utilizando matemática pictórica. Daí foi possível migrar para conceitos como potência e radiciação. O resultado desse trabalho foi registrado e apresentado no 7º Xian, em 2019. O Xian é um evento de educação matemática que ocorre na Unicamp e o artigo foi escrito na época pela coordenadora Flávia, do AE, a professora Marlene e eu. Vocês podem encontrar esse registro nesse link. Curiosamente, nesse mesmo ano, a professora Letícia, de matemática, que trabalhava no Franco Montoro, apresentou um outro trabalho onde ela falava de um estudante com dificuldades de aprendizagem e a zona de desenvolvimento proximal. É uma história bem interessante, vale a pena vocês lerem como inspiração ou então como fator de curiosidade. Os 2 relatos possuem informações bem interessantes relacionadas à ideia de que apenas com a aproximação é que conseguimos identificar qual é o problema. Identificando qual é o problema, eu consigo pensar em uma solução. 2020 vem a pandemia. Em 2021, eu tenho o meu maior obstáculo profissional. A Samara é uma estudante surda. Eu não sabia e continuo não sabendo linguagens de sinais, apesar de iniciar meus estudos em 2021. Agora eu parei, porque eu tenho outras demandas, mas eu percebi que não conseguir me comunicar com a estudante era exatamente o oposto daquilo que eu estava propondo de me aproximar e
identificar o problema através da comunicação e da convivência. Mesmo a Samara tendo duas intérpretes que revezavam entre si, eu não conseguia ter a mesma aproximação de comunicação que eu tenho com todos os estudantes do AE. Na metade do ano de 2021, a professora Marlene me disse assim, em 2022 você vai dar aula para este aluno, o João. O João é cadeirante, ele possui limitações físicas, ele só consegue mover um dedo e as articulações do braço são limitadas. Ele se comunica, mas ele não fala. A Jéssica possui deficiência intelectual. Eu confesso que pensando no João em 2021 me deu frio na barriga porque eu nunca havia trabalhado com um estudante com esse perfil. Por isso que eu joguei o problema para frente. Somente no início do primeiro bimestre de 2022 é que eu fui me preocupar, então, com os estudantes. Conversando com a Marlene, eu entendi que o material de referência era o de quarto ano para ambos os estudantes. A Jéssica eu utilizei como instrumento para a avaliação diagnóstica, folhas impressas e o caderno, enquanto que o João eu utilizei o ábaco. No início do ano, esses dois estudantes estavam sendo acompanhados pela Priscila e depois pela Regina. Então, sobre o João, ao trabalhar com o ábaco, eu tive que fazer a escolha do ábaco virtual, porque o ábaco físico já existia o obstáculo físico, né? Que é trocar as pecinhas de posição, por haver limitação de movimento. Então, no ábaco da internet, eu comecei pensando no quarto ano e na adição. O João se deu muito bem. O obstáculo, aqui de cor azul, foram essas ações automáticas do site. E isso dificultou nas operações de subtração. Porque quando você forma 10 unidades, ele automaticamente transforma em uma dezena e 0 unidades. Mas no quarto ano, eu queria identificar se ele tinha essa consciência que 10 unidades representam uma dezena. Então, o site já não estava me ajudando a fazer essa identificação. E isso é muito importante porque existe uma diferença entre eu, Eduardo Maurício, fazer uma subtração utilizando uma dezena e 2 unidades, menos 3 unidades, e 12 unidades menos 3 unidades. E essa é uma diferença e que pode me ajudar a decidir qual é a proposta didática ou a sequência didática a partir daí. Bom, o ábaco iria me ajudar a entender as 4 operações básicas, né? Porque com as 4 operações eu consigo fazer uma infinidade de tarefas. Então, a partir do segundo mês do primeiro bimestre, é que eu optei em utilizar a planilha eletrônica. Ela já fazia parte do meu planejamento. Os 3 nonos anos iriam conhecer a matemática e a planilha eletrônica no segundo semestre, mas eu antecipei para os 2 estudantes. A Jéssica, ela consegue utilizar os dedos. Então, a adição e subtração, ela se sai bem. Agora, multiplicação era um grande entrave. Ela utilizava a tabela da tabuada. Então, pensando nisso, eu resolvi incluir ela no projeto. João, só mexendo um dedo, não possui todos os dedos para fazer contagens. Por isso que na adição ele até consegue se desenvolver, mas subtração e multiplicação já começam a aparecer os entraves. Quando eu sentei para conversar com a Marlene sobre isso, ela me deu todo o apoio e, a partir desse momento, ela começou a me acompanhar uma vez por semana na sala de aula. Então, além da acompanhante, havia a presença da Marlene, a qual a gente conversava com frequência sobre o andamento dessas tarefas. Aqui está um exemplo que eu mostrei para os 2 estudantes. Como utilizar a subtração. Qual era o raciocínio da planilha eletrônica? A ideia de células, endereço e etc. Mostrei como era a multiplicação, utilizando asteriscos. Então, ou seja, não havia mais limites para as multiplicações. Os 2 conseguiam fazer qualquer multiplicação. Para fazer a divisão, é necessário usar a tecla Alt GR mais Q. São 2 teclas que estão distantes entre si. Então, para João, que só consegue mover um dedo, isso era um obstáculo. A ajudante teve um papel muito importante nesse momento. Antes de começar o segundo bimestre,
É claro que eu fui correndo contar com muita alegria para a Marlene que, apesar de haver algumas dificuldades pessoais para cada um dos estudantes, os dois conseguiram desenvolver as 4 operações. E com as 4 operações eu consigo fazer uma infinidade de tarefas, inclusive tarefas de 9º ano. Lembrando que os 2 estudantes iniciaram o ano utilizando como referência o material do 4º ano. Foi a partir do 2º bimestre que eu comecei a utilizar a planilha eletrônica com todos os estudantes dos 3 9º anos. Até que ficou emparelhado, o João e a Jéssica desenvolvendo as mesmas habilidades que todos os 9º anos. Então aqui está um exemplo de uma evolução. Expressões aritméticas. Então, em todas as tarefas eu mostrava isso, como era a simbologia matemática e a simbologia na planilha eletrônica. Os 2 estudantes estavam com dificuldade na multiplicação com números naturais, agora você já vê a enorme evolução da multiplicação, envolvendo radiciação e números negativos. Quando a gente trabalha na planilha eletrônica, o conceito de valor numérico ele está bem presente. Tanto é que esse exemplo do lado direito da planilha eletrônica é o caso. Se você vê o que tem de cor laranja, D2 representa o endereço do número 2. Então, a planilha eletrônica faz essa troca. É meio intuitivo. Mas, para o João e a Jéssica, eu fazia questão de mostrar qual era a simbologia matemática, para que eles entendessem essa associação. Grandezas diretamente proporcional são desenvolvidos até antes do 6º ano. Mas nesse modelo de equação de 1º grau, utilizando a famosa regra de 3, desenvolve mais a partir do 8º, se bem que no 7º você consegue trabalhar também, dependendo do ritmo da turma. Então eu mostro essa relação das flechas e a forma como é organizada no caderno e a importância de que, na planilha eletrônica, eu também preciso saber organizar a informação e entender o sentido das flechas para poder resolver esse tipo de situação, que é diferente desta aqui, grandeza inversamente proporcional. A linha de raciocínio muda um pouco, temos situações diferentes, mas o papel da organização da informação e o entendimento de como eu vou relacionar os parâmetros é fundamental. E isso é matéria de 9º ano. Pitágoras, 9º ano. Equação de 2º grau, 9º ano. E por fim, estatística da Copa do Mundo masculina. No final do ano, os estudantes iriam prestigiar a Copa do Mundo. Eu resolvi fazer essa análise de dados estatísticos. Então, eu diria que pela primeira vez João e Jéssica construíram um gráfico de pizza tão bonito quanto esse. E aí vem a segunda linha do tempo, que é interessante a gente pensar, né? Então, quando eu me aproximo do João, eu consigo entender qual é a problemática, quais eram limites de aprendizagem do estudante e consigo pensar em uma solução. A solução se chama planilha eletrônica. Esse foi o instrumento para a nossa solução. Consequentemente, eu consegui solucionar 2 entraves numa mesma sala de aula, com 2 estudantes, com 2 laudos bem distintos. Ao mesmo tempo, consegui fazer com que esses 2 estudantes tivessem um alinhamento das habilidades com todos os estudantes dos 3 9º anos. Daria aproximadamente 73 estudantes, todos desenvolvendo as mesmas habilidades. Por fim, a Marlene fez a mediação com outros professores da disciplina de Geografia e Ciências, ao qual eles puderam readaptar algumas tarefas utilizando a planilha eletrônica, ou seja, aquilo que foi desenvolvido na aula de matemática foi muito útil para as outras disciplinas. Obrigado e espero ter contribuído com alguma informação. Um bom ano e tchau, pessoal.